Wicked Parte 2 é o filme do ano. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre o Wicked for Good, ou Wicked Parte 2, né, que foi o nome que ganhou aqui no Brasil, que está estreando hoje nos cinemas. E, gente, que filme maravilhoso, pelo amor de Deus. Claramente que a gente vai comentar sobre esse filme por aqui com spoilers, então caso você ainda não tenha assistido, corre nos cinemas, assiste, porque vale muito a pena. Tem vídeo aqui no canal também falando já sobre o primeiro filme. Vou deixar aquele outro vídeo linkado nesse daqui para você poder ir lá assistir. E por aqui também tô sempre trazendo conteúdo para vocês sobre as novidades que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas. Então se você gosta de ficar por dentro desse mundo de entretenimento, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que eu sempre tento trazer o vídeo para vocês o quanto antes. Deixa o seu like aqui nesse vídeo também, que me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar, o YouTube pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. Nas minhas redes sociais também, toda semana, quase todo dia, tá tendo conteúdo por lá para vocês também. E é isso, gente. Vamos falar sobre esse filme maravilhoso que é o Wicked. Because I knew you. Because I knew you. I have been changed. Parte 2 de Wicked vai adaptar o segundo ato do musical de palco aqui pro filme. E que a gente tem todos os personagens tendo que lidar com as consequências de tudo que aconteceu no filme anterior. Então a Glinda agora está sendo transformada em Glinda a Boa, uma imagem que o Mágico e a Madame Marble estão criando dela ali para a população para enganar ali o povo de Oz. Inclusive, o Mágico fez até uma engenhoca, fez até uma máquina que faz formar uma bolha de sabão em volta da Glinda para passar essa imagem para enganar as pessoas de que ela também é uma bruxa e ela é a bruxa boa. Oz, de certa forma, tá aí com um certo medo, né, da Elphaba, porque a Elphaba foi declarada como a bruxa má do Oeste, e a Elphaba está desaparecida. E ao mesmo tempo que tudo isso, então a gente tem o Fiyero, que virou o capitão da guarda real, e ele tá ajudando a caçar a Elphaba. Eu acho que logo nos primeiros minutos do filme, dá pra gente ver uma diferença muito grande em praticamente todos os personagens aqui pra esse segundo filme. Eu não sei, gente, eu não tenho certeza se pra esse segundo filme a gente também tem uma passagem de tempo, porque se eu não me engano, no teatro, eu acho que se passam 5 anos do primeiro ato pro segundo. Eu acho. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Eu fui assistir no teatro, eu fui, mas talvez eu esteja enganada. Mas tem uma passagem de tempo que eu fiquei meio na dúvida se isso também foi aplicado aqui pro filme. De qualquer forma, eu acho que é muito nítida essa mudança que teve, né, em todos os personagens. Eu acho que no semblante deles dá pra gente perceber isso, nas expressões faciais. Eu acho que a gente consegue ver uma dúvida muito grande na Glinda e no Fiyero, porque a Glinda tá conseguindo exatamente tudo que ela sempre quis, né? Ela sempre quis essa popularidade, ela sempre quis ser amada desse jeito pelo povo, ser uma bruxa, né? Tanto que ela fala que ela queria entrar no curso de feitiçaria da Madame Marble, e enfim, a gente sabe que a Glinda sempre quis tudo isso, só que nesse segundo filme eu acho que ao mesmo tempo a gente tem a Glinda percebendo que a maneira como ela está conseguindo isso não é a maneira correta. Porque a Madame Marble e o Mágico estão denegrindo a imagem da Elphaba para toda a população de Oz, pintando ela como essa bruxa má, sendo que, na verdade, a Elphaba não é má. A Elphaba só queria fazer, na verdade, o que era correto, que era contar para as pessoas o que os dois estavam fazendo, né? Que eles estavam ali machucando os animais, querendo mexer, fazer, por exemplo, os macacos terem asas para ficar trazendo informação para eles, fazerem os animais pararem de falar, e enfim. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente consegue entender o porquê que a população acredita tanto na Glinda e no Mágico, porque os dois, eles têm uma lábia muito boa, que eles conseguem, em um pedaço desse segundo filme, fazer a Elphaba acreditar neles e ficar do lado deles, né? Que é o momento musical ali de Wonderful, em que eles cantam e falam pra Elphaba que eles conseguem reverter essa imagem dela, eles conseguem fazer com que as pessoas voltem a amar eles, enfim. E a Elphaba até acredita neles, né? Ela até faz um pacto ali com eles, de ficar do lado deles, e enfim. Até o momento em que o macaco lá, o macaco voador, que eu esqueci o nome dele, mas que basicamente ele mostra pra Elphaba todos os animais que estão aprisionados ali dentro do castelo do Mágico. E esse momento musical de Wonderful é tão bonito
que realmente te convence, sabe? Eles realmente conseguem te convencer a ficar do lado deles. Por isso que eu tô falando que a Glinda e o Mágico, eles têm uma lábia muito boa. A gente já sabia que teríamos duas músicas novas, né, pra esse filme, pra esse segundo filme. Uma delas é a música da Glinda, que é The Girl in the Bubble, que inclusive entre a da Glinda e a da Elphaba, eu gostei mais da Glinda, porque eu acho que isso trouxe mais camadas pra personagem, sabe? Inclusive eu vi algumas pessoas falando na internet que, é meio difícil a gente ficar do lado da Glinda, sabe? Em toda essa situação. E eu acho que The Girl in the Bubble, eles ajudam a gente a entender mais o lado realmente da Glinda. A gente tem até nesse filme, tem até cenas cenas novas que eles incluíram aqui, que é justamente a Glinda pequena, né, ganhando ali, ela toda fantasiada de fada, de bruxa, de feiticeira, enfim, e ela ganhando a primeira varinha mágica dela, que era uma varinha mágica de brinquedo, claro. E aí, todas as crianças olhando pra ela, falando, vê se você tem poderes, vê se funciona. E quando ela mexe lá a varinha, realmente não acontece nada. Eu não lembro agora só se as crianças, tipo, não ligam pra ela, ou se eles zoam com ela porque ela não tem poderes de verdade. Acontece alguma outra coisa assim que a Glinda fica triste, a Glinda fala que ela queria ter poderes, ela queria poder ter poderes, mexer a varinha, enfim, né, fazer feitiçaria, ter mágica. Então eu acho que essa cena, junto com The Girl in the Bubble, consegue enriquecer muito a personagem, faz a gente entender muito melhor ela, porque The Girl in the Bubble vem mostrar esse lado da Glinda percebendo, ela meio que acordando e vendo que todo esse mundo de contos de fadas que a gente sempre viu ela falando, ela querendo viver desde o primeiro filme, né? Que, como se o mundo girasse em torno dela, que todo mundo tem que fazer as vontades dela, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, é tudo cor-de-rosa, ela percebendo que não existe. E eu acho que uma das frases mais impactantes dessa música da Glinda é um pedaço que ela fala que eu acho que tá na hora da garota dentro da bolha estourar a bolha. Eu não sei se são exatamente essas palavras, mas é basicamente isso que ela quer dizer. Então é o momento da Glinda percebendo que a realidade não é aquela que ela achou que seria. Então ela acha que tá na hora dela parar de viver esse conto de fadas, essa coisa que ela imaginou na cabeça dela, e encarar a realidade de como as coisas são. Esse é um momento musical muito bonito da Glinda. Eu acho que tem um outro momento que também me pegou muito, que eu achei muito bonito, é ver ela cantando I'm Not the Girl, que é a música que a Elphaba cantou no primeiro filme, falando que ela, né, começou a se interessar pelo Fiyero, só que o amor dele não era pra ela, era pra outra garota. E aí a gente vê ao contrário, vê a Glinda cantando essa música, também é de cortar o coração. Eu acho que principalmente porque aqui no filme a Glinda chega até o altar com o Fiyero. No teatro isso não acontece, né? Eles terminam antes de chegarem ao altar. Eu acho que é anunciado o noivado deles, mas eles terminam antes. E aqui não, eles estão ali, eles chegam até o altar e é no último segundo a Madame Morble já tá fazendo toda a cerimônia de casamento deles. E aí é o momento que ao mesmo tempo a Elphaba tá descobrindo todos os animais que o mágico aprisionou. E os animais, quando ela solta os animais, eles invadem ali o casamento, né, da Glinda e do Fiyero. E enfim, acabam com tudo. E aí que a Glinda também percebe que o Fiyero sempre foi apaixonado pela Elphaba. Porque é o momento em que o Fiyero vê a Elphaba, né, finalmente de novo, e ele olha e fala que ele vai embora com ela. Então a Glinda fica, pera, então ele sempre amou ela. E aí vê a Glinda cantando I'm Not the Girl, é de cortar o coração, gente. A gente entende muito também a tristeza dela nesse momento, sabe? E ainda continuando um pouco aí do que a gente tem depois de The Girl in the Bubble, essa é uma música muito importante também, porque é depois dela, se eu não me engano, que a Glinda começa a ter mais atitude, né? De eu vou enfrentar a Madame Morble, eu vou enfrentar o mágico, eu vou contar para as pessoas, vou contar para a população quem são eles dois realmente. E é muito interessante a gente ir assistindo a mudança de expressão na Ariana Grande, na Glinda, sabe? Porque eu acho que no comecinho do filme, quando ela ainda tá cantando a primeira música, que é a que Não Dá Pra Ser Mais Feliz, eu não lembro qual é o nome original, mas essa primeira música que ela canta, a gente vê que a Glinda, ela tá um pouco ali ainda na inocência, óbvio, ela tá fazendo o que a Madame Morble manda, o que o mágico manda, mas dá pra ver um pouco de inocência ainda na Glinda, tanto que tem um momento que o Fiyero fala pra ela que não é certo o que eles estão fazendo, e ela fala, mas quem é que resistiria a tudo isso, né, de estar sendo amado pelo povo? E o Fiyero olha pra Glinda e fala, você sabe exatamente quem. Então, nesse começo, eu acho que a gente ainda tem um pouco de inocência da Glinda,
E conforme as coisas vão acontecendo, né, durante o filme, conforme tudo vai piorando, e principalmente tudo que a Madame Morble começar a fazer ali com a Glinda, a gente vê um outro lado da Glinda começar a ser despertado, que é esse lado de querer lutar realmente, querer ir contra eles, querer contar o que pro povo de Oz o que tá acontecendo, principalmente com a morte da Elphaba, né? Que ela não sabe que a Elphaba, na verdade, não morreu. Mas como ela não sabe disso, ela acha que a Elphaba morreu, a gente vê ela meio que querendo fazer justiça por tudo que aconteceu com a Elphaba. E aí eu acho que no final, que é o momento que a Glinda descobre que o mágico, na verdade, é o pai da Elphaba, ela usa isso também pra chantagear, pra prender a Madame Morble. Enfim, gente, neste momento, a gente tem uma Glinda muito badass, sabe? Eu acho que a gente consegue ver essa mudança muito bem na personagem nesse segundo filme inteiro, pra chegar no final com a Glinda numa onda de raiva, indo contra o mágico, indo contra a Madame Morble. E a cena dela mandando os macacos prenderem a Madame Morble, quer dizer, eu não sei se ela prendeu, ou se eles prenderam ela, ou se, na verdade, mataram ela. Mas ela mandando os macacos levarem a Madame Morble embora, gente, é uma cena maravilhosa. Porque assim também, a Michelle Yeoh, ela fez um trabalho tão bom como a Madame Morble nesse segundo filme, que ela te dá ódio, ela te dá raiva. Eu cheguei a Madame Morble várias vezes enquanto eu tava assistindo, sabe? Acho que principalmente na cena que a cena que ela põe a Glinda contra a parede, falando que a Glinda tá querendo lutar contra as coisas e ela não tem, na verdade, o poder nenhum, e que ela pode acabar com a farsa da Glinda a qualquer momento, e enfim. Gente, essa foi uma cena que eu fiquei com tanta raiva da Madame Morble. E aí vem a Glinda fazendo justiça pela Elphaba nessa cena, nesse final do filme. É maravilhoso. A Elphaba nesse segundo filme, inclusive, ela também tá com uma mudança, assim, tão grande, gente. Eu acho que não só no visual, mas também no semblante dela, nas expressões faciais. Eu tava reassistindo esses dias alguns números musicais do primeiro filme, reassisti o primeiro filme também. E, por exemplo, em O Mágico e Eu, a gente consegue ver uma pureza, uma inocência tão grande da Elphaba, sabe? Acreditando que o mágico existe, que o mágico pode ajudar ela, e enfim. E quando a gente olha a Elphaba deste momento, que é no começo do primeiro filme, e a gente olha a Elphaba na primeira cena que ela aparece nesse segundo filme, são personalidades completamente diferentes. E eu acho que faz muito sentido, né? Afinal de contas, a Elphaba realmente tá ali com uma sede de vingança, um sangue no olho muito maior, né? Porque ela descobriu quem é o mágico realmente. Eu acho que a melhor cena nesse sentido que a gente tem aqui nesse segundo filme é a cena que a Elphaba descobre que o mágico estava aprisionando vários animais ali dentro do castelo dele, incluindo o Dr. Dillamon, e ela fala um monte pro mágico, e a cena o momento em que ela olha pra ele e fala, corre, até a gente queria correr junto, entendeu? Porque eu acho que até a gente fica com medo da Elphaba dessa cena. Então, assim, a Cynthia Erivo, ela fez uma atuação muito boa como a Elphaba neste segundo filme. O número musical dela de No Good Deed é incrível, do início ao fim, e ele só vai melhorando. A Elphaba vai vindo numa crescente nessa música da raiva dela, uma raiva muito maior. Eu acho que durante o filme a gente tinha visto um sangue no olho dela, enfim, mas aqui a gente vê a Elphaba com raiva, sabe, com ódio do mágico, da Madame Morble, porque eles tiraram tudo o que ela tinha, né? Tiraram tudo dela. Mataram a irmã dela, maltrataram o Dr. Dillamon. Ela acha também até então que o Fiero morreu, porque nesse momento musical ela ainda não sabe exatamente o que aconteceu com o Fiero, então ela acha que ele tá morto. Então eles tiraram tudo dela, e a raiva dela, ela realmente olhando e falando que ela tá se transformando na Bruxa Má do Oeste, porque todo o bem que ela faz, todo o bem que ela fez, teve um preço, teve um custo e acabou sendo ruim, né? Acabou tirando alguma coisa dela. Gente, essa cena, ela é maravilhosa. E o final deste número musical, que é ela voando, com todos os macacos voando em volta dela, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é de arrepiar a espinha. Cynthia Erivo entregou tudo em No Good Deed, tá? E não só em No Good Deed, porque falando de Elphaba e Fiero, a Cynthia Erivo e o Jonathan Bailey entregaram uma química surreal nesse segundo filme. Eu já gostava deles como Elphaba e Fiero no primeiro filme, e nesse segundo tá melhor ainda, porque eles conseguiram passar pra gente exatamente o amor da Elphaba e do Fiero, que é um amor que ele nunca precisou ser dito.
né? Eles nunca trocaram muitas palavras ou nunca conversaram direito. A não ser, acho que o quê? No primeiro filme, na cena ali do leãozinho. Inclusive, nessa cena do leão, quando eles libertam o leãozinho na floresta, ali já começam a sair as primeiras faíscas, né, do amor deles. E depois disso, nada é falado entre eles, é tudo aqui só no olhar. E a Cynthia e o Jonathan conseguiram transmitir muito bem isso pra gente, tanto no primeiro filme, nesse segundo filme. Tá melhor ainda. E aqui nesse segundo filme, desde o momento em que ele entende os sentimentos dele pela Elphaba, ele aceita os sentimentos que ele tem pela Elphaba, ele começa a contestar, sabe? Ele começa a contestar a Glinda, como eu falei pra vocês, naquele momento que ele fala pra Glinda que sabe muito bem quem resistiria a toda aquela mordomia, todo aquele carinho que ela tá recebendo que é falso, que o que eles estão fazendo de enganar o povo não é certo. E na primeira oportunidade que ele tem, ele foge com a Elphaba. Ai, gente, cena maravilhosa, tá? Eu lembro de assistir esse filme, essa parte na Premiere. Não só essa parte, né? Assisti o filme na Premiere e no momento que o Fier e a Elphaba trocam o primeiro olhar, e aí ele olha pra Glinda e fala, eu vou com ela. O cinema veio abaixo, assim, sabe? Não teve uma pessoa que não surtou nesse momento. E ainda esse momento é acompanhado, é quase seguido do momento musical da Elphaba e do Fiero, que é As Long As You're Mine. Que, gente, assim, é exatamente tudo o que a gente esperava. Eu acho que é muito mais até do que a gente esperava. A Cynthia Erivo e o Jonathan Bailey tem uma química nesse momento musical. Gente, surreal, entendeu? E desculpa falar, mas nesse momento musical é nítido. O tesão que os dois têm, sempre tiveram muito grande um pelo outro. Eles sempre tiveram um desejo tão grande de estarem juntos, um desejo tão grande um pelo outro, que simplesmente a Elphaba faz os dois voarem. Vocês têm noção disso? Ela faz os dois voarem. Nossa, é uma cena maravilhosa. Eu tô até agora me perguntando como que o Jonathan ele pode ser gay e ter entregue pra gente a cena que ele entregou. Porque, assim, é de arrepiar, sabe? Foi o que eu falei. Acho que tá muito melhor do que a gente imaginava, do que a gente esperava. Também o Fiero já chega no esconderijo da Elphaba, arrancando a roupa dele e dela, entendeu? Só pra vocês terem noção. Então, assim, ai, olha, eu quero muito reassistir, porque esse momento musical tá lindo demais. Eles cantam muito bem, a música, eles cantando tá lindo. E todo o contexto, todo o conjunto da música com as cenas, né, com o visual em si, tá lindo demais. Eu acho que existiu uma dúvida de por que a Elphaba quer tanto lutar pelo povo de Oz, por que ela quer tanto mostrar pra eles que o mágico não é quem eles imaginam, a Madame Morble não é quem eles imaginam, e enfim, sendo que a população de Oz nunca gostou da Elphaba, eles sempre trataram ela mal, sempre foram preconceituosos. Por que a Elphaba sempre quis tanto lutar por isso, né? E aí a gente tem a música nova da Elphaba nesse segundo filme, que é No Place Like Home, que eu acho que ela consegue explicar pra gente isso, sabe? Porque basicamente essa música vem falar pra gente que às vezes o lugar em que a gente tá morando não tá sendo regido da maneira que a gente esperava, ou quem tá no poder não é quem a gente esperava, não são as pessoas que a gente imaginava. Às vezes a gente não concorda com as coisas que estão acontecendo, e enfim, mas aquela ali é a nossa casa e a gente deve lutar por aquele lugar, sabe? Pra tentar fazer alguma coisa melhor. E eu acho que a Elphaba, em No Place Like Home, ela fala justamente isso. De que aquela ali é a casa dela, o lugar dela, e que meio que o intruso ali é o mágico e ele que tá destruindo tudo. Eu gosto, inclusive, que esse momento musical, ela canta na floresta, e aí conforme ela vai cantando e ela vai falando que aquele lugar é a casa deles, eles devem lutar por aquele lugar, e enfim, todos os bichos começam a se aliar, sabe? Todos os animais começam a se aliar ali a Elphaba. E é um momento musical bem bonito também. Eu prefiro o da Glinda, mas essa música também eu acho que consegue trazer um pouco mais de camada pra Elphaba. A Elphaba já tem diversos, mas consegue trazer essa explicação de por que a Elphaba sempre quis continuar lutando tanto por Oz. Prometo que a gente tá chegando ao fim, tá? Pra esse segundo filme tinha muita coisa, né, pra ser revelada. Como, por exemplo, ser revelada que a Nessa Rose é a Bruxa Má do Leste. Ela tem até uma música só dela. E mostrando que ela é uma pessoa ruim, né? Porque ela virou a governanta ali dos Munchkins, já que o pai delas morreu. E ela simplesmente agora tá usando o poder que ela tem pra aprisionar o Boq ali com ela. Sendo que o Boq não gosta dela, nunca gostou. E ele queria ir embora e ela não deixa. Ela também tá tirando todos os poucos direitos que o povo de Munchkins tinha.
ela tá tirando, sabe? Tirando todos os direitos deles. E aí a gente tem um momento musical dela, que eu acho que é ótimo. Claro que não chega perto dos que a Glinda e a Elphaba tem durante o filme. Mas o momento musical da Nessa Rose também é bom. Em que a gente tem ela assumindo, sabe? E ela falando que ela é a Bruxa Má do Leste. Inclusive tem a cena que, quando ela fala isso, ela pega e ela vira a cadeira falando de frente pra câmera. Achei um momento muito bom. Eu gostei da mudança que eles fizeram, porque quando a Nessa Rose encontra a Elphaba a primeira vez nesse filme, a Nessa Rose até questiona, fala pra Elphaba, por que você nunca testou os poderes em mim? Por que você nunca quis tentar consertar as minhas pernas? E enfim. E a Elphaba tenta, na peça, no teatro, a Nessa Rose começa a andar, né? Ela dá alguns passos, ela consegue ter o movimento ali das pernas. E eu gostei da mudança que eles fizeram aqui pro filme, porque aqui a Nessa Rose não anda, ela voa. Eu gostei disso porque a atriz que faz a Nessa Rose, ela é cadeirante, né? E também falando como uma pessoa com deficiência, eu acho que se a gente tivesse mostrando a Nessa Rose andando, podia mostrar que tinha coisa errada com a Nessa Rose. Ou você ser uma pessoa com deficiência podia ser visto como ser uma coisa ruim, né? Que precisava ser consertado, sendo que não precisa, sabe? Apenas uma característica da pessoa. Então eu gostei da mudança que eles fizeram aqui pro filme nesse sentido. Agora uma dúvida minha que eu tenho desde quando eu assisti essa peça no teatro. A Nessa Rose fica puta que o Boq não ama ela, enfim, e começa a fazer um feitiço pra querer mudar o coração dele, né? Pra basicamente querer mudar os sentimentos, mudar o que ele sente pra ele começar a amar ela. E aí o feitiço sai todo errado, porque na verdade ela não sabe ler o Grimmer. E ele vira o Homem de Lata, enfim, na verdade ela começa a fazer o coração dele parar e tal. Só que minha dúvida é, qualquer pessoa que ler o Grimmer consegue fazer um feitiço? Porque eu achei que só conseguiria fazer feitiço quem tivesse poderes, assim como a Elphaba, e por isso que ninguém nunca conseguiu fazer nada. Então isso significa que o poder não tem nada a ver? Basta você conseguir ler o Grimmer? Fiquei com essa dúvida. Se alguém souber me responder aí nos comentários. Pode ser que eu que não tenha prestado atenção em alguma coisa, pode ser. Mas se você souber me responder isso, deixa nos comentários, por favor. Pra terminar aí a gente falando de Nessa Rose, eu achei pesada, tá? Aqui no filme, a cena que ela morre. Que no teatro eles só mostram como se a Madame Morble tivesse lançado o tornado e a casa caiu na cabeça da Nessa Rose. Mas a gente não vê essa cena acontecendo. E no filme a gente vê. Que mostra literalmente a casa vindo assim em cima da Nessa Rose e pá! Nossa, achei pesada, tá? A gente também tava precisando saber aí quem eram, né? O Homem de Lata, o Leão e o Espantalho. E assim, o momento do Boq virando o Homem de Lata, eu gostei, mas eu achei que a gente ia ver uma transformação nele de fato, sabe? No teatro eu acho que é meio óbvio por que a gente não vê essa cena acontecendo, mas aqui pro filme eu achei que eles iam mostrar, porque o Boq vira Homem de Lata enquanto a Nessa Rose tá cantando ali a música dela. E aí aqui no filme, quando a Nessa Rose começa a fazer o feitiço completamente errado, a Elphaba coloca ela pra fora da sala, fica só ela e o Boq dentro da sala, ela faz o feitiço e transforma ele no Homem de Lata. Porque aí fala que aí ele não vai precisar de coração, já que a Nessa Rose acabou com o dele, né? Fez um feitiço que deu ruim com o coração dele. Aí a Elphaba também fecha a porta da sala e a gente conhece e vê o Boq como Homem de Lata, que ele com o machado vai batendo na porta, ele quebra a porta e sai como Homem de Lata. Aí que a gente vê a transformação que teve. Mas achei que a gente ia ver realmente ele sendo transformado, sabe? A parte da transformação do Fiero, vou falar que eu achei um pouquinho mais forte do que a do Boq, do que as outras. Que enquanto a Elphaba tá fazendo o feitiço, que tá transformando o Fiero, a gente tem alguns flashes dos guardas batendo no Fiero, né? Basicamente matando ele. E aí a gente vai vendo isso acontecer. Eu achei um pouco forte. Não cheguei à conclusão muito bem se eu gostei do efeito visual que foi colocado no Fiero de espantalho, mas ok. E uma das grandes revelações que a gente tinha para esse segundo filme é que o mágico é, na verdade, o pai da Elphaba. Né, que no primeiro filme, quando começa falando, né, que a mãe da Elphaba traía até então o pai dela, o pai da Nessa Rose, a mãe da Elphaba traía o pai dela com o mágico. E aí, inclusive, por isso que a Elphaba nasceu verde e com poderes, porque ela é fruto de uma traição e ela é filha, né, dos dois mundos, já que o mágico veio de outro lugar. Pelo que eu entendo, o mágico veio do nosso mundo, mas enfim, esse não é o caso. Achei legal o modo como eles revelam. Achei. Aqui também já vai ficando pro final do filme, eles precisam correr um pouco ali com a história, mas eu achei legal. E claro que eu deixei por último pra gente falar sobre For Good,
que eu acho que era o momento mais aguardado desse segundo filme e também é o mais emocionante. Esse é o momento de despedida, né, da Glinda e da Elphaba, porque basicamente pra Glinda, a Elphaba tá falando meio que ela vai se entregar, ela vai se render ao povo, enfim, porque ela já sabe que não adianta mais ela lutar, ela já reparou, não adianta ela fazer nada mais, porque as pessoas vão continuar não acreditando nela. E aí tem o momento, né, dela e da Glinda se despedindo, que é com essa música For Good, que é o momento em que as duas abrem o coração das duas uma para outra. Elas falam muito do que uma mudou na vida da outra e que muitas vezes isso acontece, né? A gente acaba não seguindo o mesmo caminho que pessoas tão importantes, pessoas que a gente gosta tanto, mas que as marcas que essas pessoas deixam na gente continuam o resto da vida e vai fazer com que essa pessoa sempre esteja presente ali com a gente. Então é uma cena, é uma música muito bonita de Wicked. E esse momento musical é muito bonito. Eu acho que deixou o momento... Essa música ficou mais bonita, mais pesada, com uma frase que eles acrescentaram no começo da música, em que a Elphaba fala pra Glinda olhar pra ela. E a Elphaba fala, não olhe com os seus olhos, olhe com os deles, que estão vendo ela ali como uma bruxa má. Né, achando que isso facilitaria um pouco as coisas ali pra Glinda. E eu acho que tudo isso fica ainda mais emocionante, fica ainda mais pesado, porque depois dessa música é seguido por uma cena mais bonita do que a outra, sabe? Que aí a Elphaba fala pra Glinda ficar ali escondida em uma salinha, um quartinho. Primeiro que aí a gente tem as duas chorando, uma de cada lado da porta, né? Porque elas se despediram, elas não vão se ver mais. Eu tô ficando emocionada só de lembrar dessa cena, porque é uma cena muito bonita e muito dolorosa. E depois disso, ainda a Glinda fica assistindo por uma fresta da porta, porque como a porta é de madeira, tem uma fresta, ela fica assistindo só a sombra de como se a Dorothy tivesse matado a Elphaba. A Dorothy pegando o balde de água, jogando na Elphaba, e a Elphaba morrendo, entre aspas. Porque, na verdade, a Elphaba não morre, né? Ela se esconde embaixo do piso, numa passagem secreta que tem, só que a Glinda não sabe disso, e aí no final tem até a Elphaba falando pro Fiyero que ela queria muito que a Glinda soubesse que eles estão vivos, mas que sabe que ela não pode saber, porque se ela souber as coisas vão mudar, a Glinda muito provavelmente vai abrir a boca dela, e aquilo tudo. Então esse final, ele é realmente assim, pra dilacerar o nosso coração. O Wicked Parte 2, no final, consegue trazer exatamente tudo que a gente esperava, e eu acho que até melhor do que a gente esperava. A gente tem um roteiro bem escrito, a gente tem um roteiro redondinho, tem números musicais muito bonitos, muito bem feitos. É tão emocionante quanto a gente esperava. A produção continua ainda mais linda do que a do primeiro filme. Eu acho que todos os cenários são extremamente bonitos. A fotografia desse filme acho que tá ainda mais linda. Dá pra ver que realmente o John M. Chu, ele sempre teve um carinho muito grande por essa história. Ele tem um amor muito grande. E dá pra ver isso nitidamente nos dois filmes, sabe? Com a atenção que ele teve em tudo que ele fez, em tudo como tudo foi feito, em todos os cenários, todos os figurinos, em cada detalhe, sabe? Dá pra ver o carinho e o amor que ele tem por essa história. E eles conseguem unir várias coisas aqui nesse filme, momentos engraçados com momentos mais emocionantes, que a gente sabe que no segundo ato também tem alguns momentos mais engraçadinhos ali da Glinda, que eles conseguiram colocar, né, mesclar muito bem isso aqui dentro desse segundo filme. Conseguiram trazer easter eggs, porque tem a cena ali da Glinda e da Elphaba reproduzindo exatamente o pôster do musical na Broadway. Ai, gente, maravilhoso. Então, Wicked For Good, ou parte 2, eu acho que realmente é o filme do ano. Não me surpreenderia se... Eu sei que foi indicado ao Grammy. Não me surpreenderia se ganhassem Grammy, se forem indicados ao Oscar, ganhar algum Oscar, porque realmente esse filme... tá tudo e mais um pouco do que a gente esperava, do que a gente queria. Se você já assistiu o Wicked, conta pra mim nos comentários o que você achou, ou o que você tá esperando dessa parte 2. Vamos conversar mais sobre. A gente ainda vai falar sobre Stranger Things, porque esse mês de novembro tá agitadíssimo. Sai cada hora uma coisa nova. Então a gente vai falar ainda sobre Stranger Things, sobre os 3 volumes. E pra você não perder, então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.